Namo Vishnupadaya Vidikara Priyatma Srimad Bhaktivedanta Narayan Hare Krishna Deva Katane Lakshana Dharma Dhira Vanashaitam Ramavaranya Purushamantam Narayana Tam Shratam Vedadina Bhakti Shuru Shri Krishna Padagata Sankara Vedanya Nilamita Saritaram Narayana Tam Shratam Tavavasmi Najivami Vabhinam Ete Punyarajitvam Avancharanam Maharadha. Então, paramos aqui de Avadharma, último capítulo 40, intitulado Alcançando Prema, a riqueza suprema. Prema, né? Então, a gente vai voltar só um pouquinho. O Vijaya estava falando com o Goswami, e o Vijaya perguntou assim, a última pergunta dele, que a gente viu, né? Como é que uma pessoa experimenta o nome, as qualidades, a forma, as atividades, o lugar de Krishna, né? A morada de Krishna? Na hora de Vastu-Siddhi. Vastu-Siddhi é quando a pessoa alcança a perfeição total. Ele comentou antes que tem o Swarupa Siddhi, que é quando você ainda está no corpo, mas você já tem uma perfeição praticamente completa do corpo transcendental, Krishna. E Vastu-Siddhi é quando você já não tem mais corpo. Você já chegou num estágio, já entendeu completamente. Então, você me fala assim, olha, eu não posso responder a isso. Eu somente serei capaz de ver isso aí, falar sobre isso, quando eu mesmo alcançar o vasto Siddhi. E você somente será capaz de entender, perceber, vivenciar essas coisas quando você alcançar Sampati Dasha, né, que era aquela perfeição que a gente viu das 5 Sampati Dasha, que era a última, né, que é alcançar o sucesso, o êxito de ter prema, amor de Deus. Não sei se eu gosto disso, fala isso ah, de humildade em relação a ele. Eu falo assim, nessa hora, não existirá mais nenhuma necessidade de fazer você entender os vários aspectos de Krishna Lila. Haribol, Excelente, Pro. você vai perceber isso aí diretamente. Então não vai existir nenhuma necessidade para mais perguntas. Não vai. É inútil para o Bhakta expressar o que ele vê no seu Swarupa Siddhi, isto é, o Bhavapana Dasha, porque nenhum dos ouvintes será capaz de perceber o que ele está dizendo. Então, quando a gente chega a um ponto, os ouvintes comuns, não, ele vai expressar aquilo ali, mas a pessoa não vai entender, porque também não alcançou aquilo ali. Porém, pode surgir justamente um anseio de alcançar aquilo. Vilarupa Goswami descreveu os sintomas de Swarupa Siddha Mahapurushas, né? Esses Mahapurushas, grandes seres, que alcançaram Swarupa Siddha. Então, ele cita um verso do Bhakti-rasamrita Sindhu. Alguém pode ver alguma imperfeição aparente ou uma má conduta no comportamento externo dos bhaktas que alcançaram o estágio de bhava. Mesmo assim, é essencial não ficar com inveja deles por atribuir falhas a eles, né? Porque eles se tornaram completamente desapegados de tudo que não seja Krishna. E, portanto, eles são completamente exitosos em todos os aspectos. Vários, em todos os aspectos. Então, lembrando aqui, né, que mesmo quando a pessoa atinge um estado elevadíssimo de baba, ele ainda pode ser umas pequenas impurezas. Ainda não chegou em prema. Então, fala assim, continue. Este prema somente aparece nos corações daqueles
são extremamente afortunados, mesmo aqueles que são ah, eruditos no Shastras, encontram muita dificuldade em compreender atividades e movimentos daqueles que, em que o novo, o recém broto de prema apareceu. A Vijaya fala. Se isso acontece, por que existem as tentativas no Brahma Samhita e outros Shastras para dar a descrição de Goloka? Então, lembrando, Brahma Samhita, né, Chaitanya Mahaprabhu encontrou os pergaminhos lá no sul da Índia, e o próprio Brahma descrevendo Goloka e outros aspectos. Krishna, a forma de Krishna, da morada de Krishna. Goswami fala assim: quando grandes sábios estão situados em seu Swarupasiddhi, e quando Brahma e outros devatais foram misericordiosamente, têm sido misericordiosamente, eles outorgaram a visão dos passatempos transcendentais de Krishna, eles tentaram glorificar tais passatempos por meio das suas preces, estavam estudos, de acordo com as suas respectivas visões. Contudo, tais descrições são somente elas são limitadas por causa desta morada mundana, né? Então, e aqui a gente não tem palavras apropriadas para expressar a prakrita bhavas, né? Esses sentimentos que não são desse mundo. Além do mais, bhaktas que não são suficientemente avançados não pode compreender plenamente tais descrições. Bhaktas, contudo, tudo, não tem necessidade para, eh, para todas essas descrições. Não necessitam todas essas descrições. É recomendado que eles façam bhajana apoiando-se na Prakata Lila, né, dos passatempos aqui, aqui que acontece nesse mundo. E Krishna, de forma muito bondosa, manifestou. E eles vão alcançar toda a perfeição somente por isso. Aqueles que realizam tal bhajana em Gokula, com nistá, com fé firme, assim, muito breve, receberão um spurti de Goloka em seus corações, um vislumbre de Goloka em seus corações. Toda a Divya Lila de Gokula também são eternamente existentes em Goloka, porque em Tattva, em verdade, filosoficamente falando, não existe diferença entre elas, entre eles. Aqueles com a visão material percebem os fenômenos e atividades de Gokula como mundano ou ilusório. Porém, tal percepção cessa de existir na hora de Swarupa Siddhi. Beleza? Lembrando que Swarupa Siddhi ainda está em barro, né? Vasto Siddhi, que está em prêmio. Devemos continuar a realizar bhajana e ficar satisfeitos com qualquer percepção da realidade transcendental que seja concedida a nós de acordo com nossa adhikara. Essa é a instrução verdadeira de Shri Krishna. Se nós, sinceramente, aderirmos às instruções, às suas instruções de Krishna, né, no devido curso do tempo, ele certamente vai conceder-nos sua misericórdia sem causa, por meio do qual nós podemos ter uma visão plena da sua Divya Lila, né, dos seus passatempos divinos, ou brincalhões. Não é passatempo, brincalhão, é redundante, mas tudo bem. Agora, Vijaya Kumara ficou completamente livre de qualquer dúvida em todos os aspectos. Ele despertou plenamente a sua disposição inata e
habilidosa, né, de encaixar todos os Ekadasha-bhavas em Krishna Lila. Ekadasha-bhavas são aqueles 11 sintomas, né, da pessoa que atingiu tal estado. Ele sentou-se no seu Bhajan Kutira, às margens, né, de um rio ali, e ficou completamente composto, né, tranquilo, e passou todo o seu tempo usufruindo de prema seva. Nessa hora, a mãe de Vrajanata, ele fala no mesmo dia, tá? No decorrer do tempo, a mãe de Vrajanata abandonou este mundo. E Vrajanata foi para seu lugar de origem, onde ele tinha nascido, juntamente com a sua avó. Sakya Prema surgiu no seu coração puro, e, portanto, ele residiu em Navadvipa na companhia dos Vaishnavas sinceros e realizou bhajana amorosamente, jubilantemente, às margens do Bhagavat Ganga, margem do rio Ganga. Vijay Kumara, tudo, abandonou suas roupagens, né, de chefe de família e aceitou o Kalpina Barrir Baixa de um renunciante, que são as roupinhas, né, do renunciante. Calpina é mais ou menos aquela tanguinha, barriga baixa é aquele pano que do tipo mantinha. Ele manteve sua vida por mendigar, Madhukari. Né? Madhukari quer dizer produzir mel. Se refere a Madhukari é uma abelha. Você vai de flor em flor, pegando um pouquinho. Então ele mendigava de Mahaprasada, enquanto permanecia constantemente absorto em página. Durante todos os 8 praharas do dia, aquelas discussões, do dia e da noite, ele somente assim, descansava um pouquinho, né, durante o sono transcendental de Radha e Krishna. Então, a gente se lembra de Ashtakali Lila, aquela rotina que Krishna tem. Então, na hora que Krishna e Radharani dormiam, ele também aproveitava a dormidinha. Depois disso, depois que eles, né, o casal, comia, ele costumava honrar Prasada. E quando eles estavam despertos, ele fazia uma seva apropriada, um serviço apropriado. Ou seja, ele entrou, digamos assim, na Ashtakali Lila, né? Ele acompanhava a rotina de Krishna Virata. O seu Harinamamala, seu Japamala, estava nas suas mãos todo o tempo. Algumas vezes ele costumava dançar e outras vezes chorava, assim, de forma muito copiosa. Outras horas, enquanto contemplava as ondas do oceano, ele costumava rir. Quem, se não o próprio Vijaya, poderia entender os movimentos do seu bhajana e seu bhava transcendental em seu coração? Então ele ficava lembrando que eles estavam em Puri, o Vrajanata voltou para a casa dele, né? Teve lá sua perfeição, que era em Sakyarasa. Lembra que o guru dele falou que ele era o amigo de Krishna. Já Vijaya Kumara era uma gopi, uma manjari. Então também atingiu sua perfeição. Externamente, seu nome se tornou Nimai Dasa Babaji. Então ele virou um Babaji, né? Ele nunca ficava falando ou ouvindo sobre coisas mundanas. Ele era a personificação da humildade. Seu caráter era imaculado e sua determinação em bhajana era assim completamente fixa, né? Não se, ele não titubeava de maneira nenhuma. Se alguém lhe oferecesse Mahaprasada
ou campina barra baixa, ou peça de roupa, né? Ele aceitava somente na medida das suas necessidades, não mais. Enquanto ele estava cantando Harinama, lágrimas constantemente rolavam, né, embelezando aquela festa. A sua garganta ficava sufocada, embargada, e ele se arrepiava completamente. Dentro de um espaço bem curto de tempo, ele alcançou sua perfeição no seu bhajana. Este Krishna, de forma muito graciosa, concedeu o adhikara, a qualificação, para servir no seu, de Krishna, a Prakata Lila. Assim como o Brahma Haridas Thakura, lembrando que Haridas Thakura tem dois T's dentro dele, né? O Brahma é para lá da Maharaja. Ele botou aqui, assim como o Brahma Haridas Thakura. Seu bhajana, é, o corpo com o qual ele realizou o bhajana, foi enterrado nas areias da praia de Puri. Lembrando, né, que Haridas Thakura, quando ele abandonou o corpo, Chaitanya Mahaprabhu dançou, fez um kirtan, tendo ele nos seus braços, depois enterro também. Gaura Premananda Hari Bol. Bolo Bhagavan Shri Krishna Chandra Pichara. Então, aqui, na verdade, acaba, né, o Jaiva Dharma. Porém, ainda tem aqui uns adendos. Tem Guru Krishna Vaishnavera, Kripa Baladhari, Bhakti Vinoda Dinabahu, Yatnakari. Após se esforçar, né, muitos dias carregando sobre sua cabeça Kripa Shakti Shri Guru Krishna Vaishnava, esse caído, esse baixo, Bhaktivinoda Thakura, compôs o Jayavadharma de acordo com as concepções puríssimas da filosofia Gaudiya Vaishnava. Isso é Bhaktivinoda escrevendo sobre ele, né? Este livro foi completado em Magh Purnima, a lua cheia do mês de Magha, no ano 410 da era da Chaitanya, 1896, no Surabhikunja, em Godruma do Ipa, perto do rio sagrado de Anavi e Navaduipa Mandala. Aqueles que desejam se abrigar aos pés de lótus de Sri Gauranga, o né, purificador da era de Kali, deve ler este livro com fé. Contudo, eu assumi uma promessa que alguém que não desenvolveu sequer um traço de Shraddha por Sri Gaurangadeva não deve ler este livro, pois os Muktivaris, ários, não pode alcançar o abrigo de Shri Krishna. Porém, uma vez dotado de Shraddha espiritual, gradualmente ele vai perceber os aspectos plenamente esotéricos de Vrajali. Agora tem um Palastruti, que são os frutos de você ouvir o Jayavadharma. Priti Viti Yatakata Dharmana Mechade Bhagavata Kahesaba Paripurna Chale. Como indicado no Srimad Bhagavatam 1.1.2, todas as filosofias na Terra que são celebradas como Dharma são enganadoras. Chala Dharma Chadi Karasatya Dharma Mati Gato Vargatyadi Dharani Prema Gati. Devemos abandonar completamente tais dharmas enganosos, que é Tava Dharma, né, que eles falam no começo do baile, e absorver a nossa mente no verdadeiro Dharma. Em outras palavras, devemos abandonar as 4 metas da vida material, Dharma, Artha, Kama e Moksha, e aspirar somente pela
pelo destino máximo de Nitya Prema. Dharma é a religiosidade mundana, né? Aquele aspecto religioso que busca o ganho próprio, né? Um ganho material, uma coisa. Artha é você alcançar uma riqueza, uma posição na vida. Kama, o desfrute dessas duas obtenções ali, né? E moksha, a liberação impessoal. E ele continua. Amitwami mansa brahme nijjada buddhi nirvishesha brahmanyane nahetita shuddhi. Aqueles que se identificam, né, de forma ilusória com a matéria, desculpa, aqueles que estão iludidos identificam-se com a matéria. E essa é a sua falha, né? Contudo, uma pessoa não pode se purificar de tal ilusão com esforços por nirvishesha brahmanyane, famoso, né, impersonalismo. Vichitrata hinahani nirvishesha haja galasina tulyasena prakritanari. O Mayavadi pensa, Krishna está sujeito a limitações tais como nascimento, morte, tempo, e considera que ele não é transcendental. Portanto, ele rejeita o Vichitrata, ou seja, características operacionais, qualidades de vida maravilhosas de Krishna. Por meio dessa tentativa viciosa, ele acaba adotando a filosofia de Nirvishesha Brahma. Ou seja, Brahma, na verdade, que Nirvishesha, não tem qualidade, não tem característica. Gandhanyaneheya Dharma Achishchaya Prakrita Halikabu Aprakritanaya. Tal conhecimento desprezível que surge devido a uma tentativa de desmembrar a forma de vida Bhagavan, ela é rejeitada. Ela é prakrita, ela é vista. E nunca deve ser considerada como a prakrita. Radha Dvaitanyana Heya Chite Upadeya Krishna Bhakti Ratina Upaya Upaye. Tal conhecimento está somente relacionado à dualidade desse mundo, deve ser completamente rejeitada, enquanto o conhecimento transcendental da dualidade divina dentro do mundo espiritual deve ser aceita para sempre dentro do nosso coração, tanto como o Paya, né, os meios de alcançar, e o Paye, a meta digna de percepção. Jiva Kabucharanaya, Hari Kabinaya, Hari Sahajivan Chitya, Vedha Vedamaya. A diva não é um produto da matéria, nem ela é Kevala Dvaita, absolutamente una em todos os aspectos do Sri Hari. A diva é inconcebivelmente diferente e não diferente de Hari. Deha Kabudivanaya, Darabodhanaya, Dasabodha Diva Krishna Prabhu Bhotahaya. O corpo material nunca deve ser considerado como sendo diva. E esta terra não deve ser considerada um sujeito a ser explorado e usufruído pela diva. O Swarupa, a forma da diva, é Krishnadasa. Portanto, significa que ela existe para o desfrute de Krishna, enquanto que o Swarupa de Krishna é o mestre e o desfrutador, o Prabhu e é o Bhokta.
Jaiva Dharma Nahyati Deva Dharma Katha Nahyati Divanyane Mayavada Pratha. Este livro, intitulado Jaiva Dharma, não discute temas relacionados ao corpo morto, no corpo material morto, e nem propõe a doutrina Mayavada da unidade da Diva. Diva Nitya Dharma Bhakti Tahe Jaganai Juda Diva Prima Seva Pali Payatai. A ocupação eterna, a Diva, é, é Bhakti, desprovido de toda motivação espiritual, material. A Diva, purificada por seva, alcança o fruto desta seva na forma de crer. Jayavadharma Partese Shuddhabhaktahaya Jayavadharma Napadiri Pahu Bhaktanaya. Aquele que lê Jayavadharma fervorosamente, com muita fé, ele dele desculpa, de novo. Aquele que lê o Jayavadharma com uma deliberação fervorosa, certamente ele alcança Bhakti pura. Porém, aquele que não lê o Jayavadharma não pode alcançar mais. Rupa Nugabhimane Parte Tridahaya Jayavadharma Vimukhake Dharma Hinakaya. Fervorosamente lendo o Jayavadharma vai fazer com que reforce o nosso Abhimana como Raganuga, como Rupanuga. Então, se você está dizendo que se você leu o Jayavadharma com fé, vai reforçar a concepção de que nós somos Rupanugas, ou seja, somos seguidores de Rupa Goswami. Aquele que é avesso à letra do Jayavadharma certamente está desprovido de Dharma. Nyavati Jivanajay Pade Jayavadharma Bhaktiman Sejane Pritanyana. E aquele, de novo, aquele que fervorosamente lê o Jayavadharma, por toda a sua vida, né? Ele disse, o ideal seria ler 108 vezes o Jayavadharma. Então, aquele que lê fervorosamente o Jayavadharma por toda a sua vida será dotado com Bhakti e certamente perceberá a futilidade de Jnana e Kari. Krishnera Malaseva Abhiseinara Eva Sukhi Magna Rahisada Krishna Pada. Tal pessoa, estando completamente devotado a Sri Sri Radhakrishna e o Galakshora, e tendo alcançado o Amala Prema dele, Radhakrishna é o Prema, Amala quer dizer que é puro, sem pureza, permanece para sempre mergulhado na bem-aventurança de tal ser. E assim acabamos o belíssimo Jayavadharma. Então, a gente lê, né, a gente viu aqui no Jayavadharma, em que começa o Vaishnava Dharma, o Vaishnava Thakura, que é aquele sannyasi, inclusive, que era adepto à doutrina Advaita, que vai se encontrando, né, com os mestres, isso no capítulo 1, e vai correndo uma sequência, é uma novela, o Jayavadharma é como uma novela, que é interessante, até mais palatável de se ler. E vão ocorrendo outros personagens. Né? E Bhaktivinoda Thakura, ele vai ilustrando na forma de diálogos várias perguntas que eu me lembro quando eu comecei a ler a primeira vez o Jayavadharma, tem coisa que eu queria perguntar, eu falei, eles estão perguntando, é bem interessante. Então, né, Bhaktivinoda Thakura, inclusive, o Gurudev fala que isso aqui não é uma ficção, né? Ele fala uma vez, isso não é que ele inventou, né, um contexto, tudo, e começou a escrever. Aí ele falou que isso aqui tudo existiu, né, que é uma visualização de Bhaktivinoda Thakura,
Ele viu isso aqui, todos esses diálogos, né? Todas essas vivências, elas realmente existiram. E se ele viu e existiram, vai continuar a existir. Como a Gita, né? Os Puranas, tudo isso está acontecendo, é algum universo, essas coisas elas estão acontecendo, né? A batalha de Kurukshetra, tudo está acontecendo, em algum universo está acontecendo, né? Porque as lilas de Krishna a gente vê que elas são contínuas, então, né? Teve esse Spurti, quando chamam esse vislumbre, aliás, nem é um Spurti, né? Porque o Spurti ele aparece, depois desaparece, ele via isso, assim como o Vyasadeva. Vyasadeva, no primeiro capítulo, o que acontece? Ele vai vendo, assim como Valmiki, ele vai vendo o Ramayana, Vyasadeva vai vendo Mahabharata, tudo isso. Então ele vai aos pouquinhos, aqui, né? Só uma breve aqui do Jayavadharma, já que a gente acabou aqui, tem um tempo, a gente vai vendo como os personagens vão se desenvolvendo e também ensinando para a gente vários temas, a, a, a natureza da diva, se ela cai ou não, Tantra, fala sobre Tantra, Yoga, fala sobre a religiosidade muçulmana, o impersonalismo, entremeado, né, o comportamento dos Vaishnavas, o Vaishnava Dharma, o relacionamento daquela época, que também algumas coisas são muito atuais, tem um ponto ou outro que já é um pouco mais daquela época, mas tem várias coisas que são super atuais, já que a mente ela é a mesma de todo mundo nesse sentido. Vai variar tempo, lugar, circunstância, mas o mecanismo da mente ele é igual para todo mundo. Né? A gente vai criar coisas, vamos criar filosofia, coisas que favoreçam os nossos desejos. Muitas vezes a maioria vezes inconsciente, né? Devido ao estado que a gente se encontra aqui, viciado na matéria, assim, a gente vai vendo que é muito similar. Né? O padrão da mente é similar. E ele, né, continua na vida dessas pessoas, né? Tem o Lahiri Mahachaya, que era um cantor, né, que ainda se vangloriava, porque ele cantava muito bem, pela sua erudição, e assim por diante. Tem uns que são avessos a Bhakti, e continuam avessos. Não é que todos os personagens do Jayavadharma eles entraram em Bhakti. Uns foram ali, viram aquilo ali e foram embora. Então o Jayavadharma ele mostra isso também. Não é todo mundo que foi, teve contato, pelo menos nessa vida, rendeu a Bhakti. Na verdade, diz que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, no leito de morte, né, dele, no leito de Samadhi, ele falou assim, não fiquem tristes, assim, morosos, desanimados. Ele falou assim, que a maioria das pessoas não vai aceitar a Bhakti. E olha para quem está falando, que é só fé, né? Está falando só para alto nível. E a maioria, segundo Bhaktisiddhanta Saraswati, era um alto nível. Então, para a gente também ficar desanimado, né? Porque na verdade a gente fala, faz coisas, tudo mais, e a gente não percebe um, um ganho ali, a gente não percebe um avanço na gente mesmo e nos outros. A gente, pô, falei tanto, não sei o que, parece que não gerou fruto. E às vezes, devido ao nosso próprio arrancar, a gente quer converter pessoas. Eu levei ele para lá, eu levei ele para cá, eu que tornei ele um devoto. Né? A gente tem que ver que a gente somos peões dessa lila, dessa grande lila. E a gente já deve ter orgulhado disso, a gente conseguir ter um peão no tabuleiro de Bhakti, pô, é uma honra já. Né? Então, muitas pessoas que foram ali, tiveram acesso
aos grandes Vaishnavas, eles, pelo menos naquele momento, devem ter adquirido um Sukrita. Tem pessoas que ficaram com raiva, tem uns até que quiseram eliminar fisicamente os Bhaktas, e assim por diante, aquele rapaz que andava com uma vara e queria proteger o outro que já estava sendo ameaçado por pessoas de outras supostas religiosidades. Então, a novela mostra vários aspectos do Vaishnava e de comportamento, que a gente sempre fala. Como eles se comportam, Vaishnava, como se comportam um com o outro. É bem interessante, hein? E é um ponto alto, né, que a gente, né, pelo menos falando por mim, a gente é muito mal educado nesse sentido. A gente não tem essa educação, essa etiqueta, conhece, a maioria das vezes não é nem por mal, a gente não conhece essa etiqueta de lidar com os diversos níveis de Vaishnava. Como a gente sempre fala, né, nós não somos impersonalistas, então tem gradações, tem pessoas que a gente deve evitar, assim como pensamentos que a gente deve evitar, pessoas que a gente tem que ficar mais íntimo, outros menos íntimo, assim por diante, respeitando todo mundo, porém salvaguardando essas diferenças. Ele fala também sobre o Dharma eterno, o Dharma temporário, aquilo está relacionado à raça, à casta, e que deve ser respeitado também, sobre a existência material em relação ao Nitya Dharma, o comportamento imaginável, né, a ciência material, sobre civilização, sobre a educação material e educação Vaishnava, a história, né, do Vaishnavismo, a idolatria, fala sobre idolatria e essa adoração à deidade, né? Tem os brahmanas, os prameyas, são as provas, as injunções escriturais que falam. Depois tem o Dashamula, que ele fala sobre Shakti Tattva, a verdade, né? A filosofia de Shakti, dessa energia feminina, digamos assim, de Shaktiman, sobre o tato da diva, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, a liberação da diva de Maya, como se pode se libertar de Maya, a Abdeya, Sambanda, Abdeya e Prayodhana, né? O relacionamento de Krishna com a diva e com o material, esse conhecimento primário que a gente deve ter, e depois a epistemologia, né? O processo pela que onde a gente vai chegar, e a meta, né? Ele vai crescendo, a gente percebe como o Javatar, ele vai crescendo. Fala sobre sadhana, Raganuga Bhakti, os diferentes tipos de nama bhakti, nama parada, shuddhanama. Aí entra a forma de Krishna, a forma de Radharani, a forma dos amigos de Krishna, Madhura Rasa, fala sobre as diferentes raças, está aí Bhava, né, o Bhava em si, e todos esses temas. Então, a gente vai parando por aqui, né? Porque realmente acabou o Javadharma. E recomenda-se que se leia o Javadharma sempre.